Bom, sou Felipe Demier, né? Sou doutor em História, né? E sou professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ, né? E nesse vídeo curto, né, a ideia é falar um pouco sobre a obra O Estado e a Revolução, né? É uma obra escrita pelo Lenin em 1917, né? O ano, portanto, da Revolução Russa, o ano que entrou para a história como a primeira revolução, o ano da primeira revolução socialista vitoriosa, né? E esse livro é escrito justamente no intervalo, né, entre as duas revoluções de 17, né, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, né, segundo, claro, o calendário então vigente na Rússia, né, o calendário ligado à Igreja Ortodoxa, o calendário juliano, que equivaleria aqui a nós a março e novembro, né, respectivamente. Essa obra, há várias edições no Brasil, né? Já tenho aqui em mãos uma da Sanderman, né? Da qual eu participei da produção junto com Henrique Canari, né? Escrevemos a apresentação, né? Tá aqui, e uma edição que vem junto com a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, né? O que eu acho que, digamos, no vídeo de poucos minutos, né, vale a pena destacar, né, dessa obra, né, primeiro que ela não é digamos, ela está longe de ser um tratado ou algo do tipo sobre o Estado, né? Essa obra ela não vai muito além e não pensava em ir muito além, né, de uma tentativa de síntese, tanto no sentido marxista, hegeliano, né, de sintetizar, de condensar num plano superior de explicação o acúmulo da perspectiva marxista sobre o Estado, mas também de síntese no sentido mais comum do termo, né, de algo resumido, conciso, né, sobre o que seria a perspectiva de Marx e de Engels sobre o Estado, né. É importante destacar, né, que isso vai se dar não à toa no meio daquele processo revolucionário russo, não é à toa que o Lenin escolhe aquele momento para fazer isso, ou melhor, não é à toa que ele se vê impelido, impingido a fazer isso ali, né? O que Lenin tenta fazer e se vê motivado a fazer, né, ao abordar, ao resgatar como a tradição marxista, ou como melhor, como os pioneiros do materialismo histórico tinham concebido o Estado, né, é justamente a forma pela qual setores importantes do movimento operário vinham tratando a temática do Estado com consequências políticas, né, consequências políticas que interferiam diretamente nas possibilidades e nos caminhos a serem adotados pelos revolucionários em 17 na Rússia, né? Fora da Rússia, mas sobretudo na Rússia, naquele contexto, né? Portanto, não há é bom lembrar que não havia, e até então não se tinha ciência, né, da existência de uma doutrina do Estado ou de um trabalho mais sistemático ou um todo coerente sobre a temática do Estado. Marx não elaborou sobre isso. Um dos seus projetos, ao final, era esse, né, a temática do Estado, um dos vários projetos os quais ele não acaba, alguns dos quais ele nem começa, né? E o Engels tinha tentado algo um pouco mais sistemático, mas ainda numa perspectiva também, digamos, mais antropológica, né? Nessas, que vai estar vista ali naquela obra célebre, né, da origem da família, da propriedade e do Estado, e trabalhando com os estudos do Lewis Morgan, né, um antropólogo, o que pode-se dizer, né, é que quem vai inclusive usar essa ideia depois o Nikos Poulantzas, né, numa perspectiva autosseriana,
é de que não existia uma teoria do Estado em estado conceitual, ele vai dizer algo do tipo, né? O que existia era uma teoria do Estado em Marx e Engels em estado prático, ou seja, os elementos estavam todos ali, mas eles não estavam sistematizados, né? Então, aquelas obras do Marx, sobretudo a chamada trilogia francesa, né? Luta de classes na França, o 18 Brumário, depois Guerra Civil na França, obras respectivamente ali escritas em 1850, 1852 e depois 1871 sobre a Comuna, né? Assim como esses estudos do Engels conteriam, portanto, né, continham ali elementos capazes de permitir uma abordagem marxista do Estado. É mais ou menos isso que o Lenin tenta fazer ali em meados de 17, né? Portanto, o que ele tenta é resgatar e apresentar de forma sintética, né, direta, concisa, o que é a visão marxista do Estado, justamente porque ele considerava que essa visão estava sendo distorcida, tratada de forma equivocada, né, e com consequências políticas bastante problemáticas para o percurso do movimento operário, né. Portanto, o que ele vai fazer no livro, é um livro curto, né, é um livro com características até manualescas, digamos assim, né, de um manual, embora não no sentido vulgar do termo, né? Mas o que ele tenta fazer ali é resgatar os principais aspectos, né, do que seria uma visão marxista do Estado, né? Portanto, vai se tornar depois uma obra de referência para toda a bibliografia mais sistemática, mais densa sobre o Estado em Marx, né? O Estado na perspectiva materialista, né? Então, uma série de autores, depois a começar pelo supracitado aí, Poulantzas, mais Ralph Miliband, Hal Draper, enfim, claro, e aí passando pelos mais próximos, né, Gramsci, o próprio Trotsky antes, né, todos eles vão partir dessa perspectiva sistematizada pelo Lenin, né. E o que o Lenin vai fazer, portanto, é resgatar nas obras do Marx e do Engels, sobretudo isso, né, vai usar bastante essa trilogia francesa e bastante a origem da família e da propriedade do Estado do Engels, para sistematizar, ou melhor, para resumir uma visão do Estado, e vai ter dois alvos nesse livro, né? São dois alvos que estão opostos simetricamente, digamos assim, né? E que, portanto, constituiriam dois equívocos do uso da teoria do Estado, do Marx, né? Por conta de uma distorção da perspectiva marxista mesmo, né? E o outro por não ser marxista, então não seria propriamente uma distorção, mas um adversário da perspectiva marxista do Estado, né? Digamos, nesse extremo, num desses extremos, né, você tem a perspectiva anarquista, né, que vai ser combatida pelo Lenin no livro, né, que tinha como perspectiva, né, essa noção, essa visão anarquista, do Estado como o primeiro alvo, né? Ou seja, como alvo central e quase como um ente autônomo, responsável pela opressão, né? Então esvaziava as determinações centrais do Estado, ou seja, esvaziava as suas raízes, né? Anulava, obnubilava as suas determinações materiais históricas concretas e tomava esse Estado de forma fetichista enquanto um alvo a ser suprimido, né? E o que o Lenin vai argumentar é que, sim, o objetivo dos marxistas, dos comunistas, é também uma sociedade sem Estado, né? Portanto, uma sociedade sem poder, né? Sem poder político, sem opressão coercitiva, né? De um grupo de homens contra outros, né? Mas que a raiz dessa opressão estava na existência das classes sociais, né? E essa existência das classes sociais se vinculava diretamente à existência da propriedade privada, né? Então o Estado seria um produto desse grau de contradição irreconciliável entre as classes sociais a partir de determinado momento da história, né? Momento esse em que a propriedade privada aparece. Ou seja, a existência da propriedade privada, é isso que o Lenin vai fazer desde o início do livro, né? A existência da propriedade privada, resgatando bastante o Engels nesse aspecto, né? É aquilo que motiva, é aquilo que apresenta, faz surgir uma sociedade de classes e, portanto, faz com que
do ponto de vista da reprodução material da vida daquela sociedade, né, o trabalho, o sobretrabalho de alguns seja explorado por outros, né, por outros detentores dessa propriedade. Essa propriedade privada ao longo da história vai assumir várias formas, até a forma capitalista, né, a última delas. Né. E que, portanto, o Estado sempre foi um produto dessa contradição no plano da produção social, material da vida, entre sujeitos sociais distintos. Né? Ou seja, a partir do momento em que você tem detentores da propriedade que se apropriam do trabalho, daqueles que trabalham sob diversas formas, né? Você tem um antagonismo estruturante da sociedade. Né? Como que uma sociedade estruturada pelo antagonismo, pela contradição, vai ficar de pé, né? Vai amanhecer no dia seguinte nos mesmos moldes como foi dormir, né? Como é que ela vai se desenvolver, como é que ela vai se perpetuar nesse sentido, né? Como é que ela vai se reproduzir? Ora, a partir da coerção, da violência. É necessário, né, um poder político, né? E aí a ideia de poder, de política, de Estado tão intimamente articuladas, né? É responsável pela garantia da ordem, daquela ordem tal como está. E a garantia da ordem tal como está funciona sempre a serviço dos interesses daqueles que nessa ordem se apropriam do trabalho de outros. Portanto, o Estado é um aparelho político a serviço da classe economicamente dominante, em resumo. Né? Portanto, vai dizer o Lenin aos anarquistas, né? Não basta atacar o Estado, eliminar o Estado num golpe político, por assim dizer, né, se as raízes sociais que levam à sua existência, isso é uma sociedade de classes, né, continuarem vigentes. Portanto, sim, nós queremos a sociedade sem Estado, mas para isso é necessário abolir as diferenças no plano da produção. Como abolir a diferença dos planos no plano da produção social da vida? Né? Significa a abolição da propriedade privada. Né? E como os detentores da propriedade privada, e aí no contexto que o Lenin está falando, os capitalistas, né, não vão abrir mão disso, né, não vão aceitar isso passivamente, né, é necessário que esse Estado seja retirado deles, ou seja, que esse poder de coerção não esteja na mão deles para perpetuar a sociedade de exploração do homem pelo homem. Né. Então a tomada do poder político pelo proletariado seria a primeira vez em que a maioria da sociedade, aqueles explorados, tomam aquele Estado, né, e a partir daí, digamos, se colocam numa perspectiva de classe politicamente dominante também, né, mas com o intuito último de abolir esse próprio Estado, ou seja, de utilizar esse Estado como uma forma de garantir pela política, inclusive pela coerção, pela resistência àqueles exploradores que resistem, né, ao fim da propriedade privada, né, garantir esse fim da propriedade privada, garantir, portanto, uma organização da vida social numa perspectiva coletivista e que, portanto, levaria à abolição do próprio Estado. Ou seja, na medida em que você vai abolir a propriedade privada, progressivamente você abole as próprias classes sociais e abole a necessidade da existência de um Estado. Né? Então, nesse sentido, o Lenin está combatendo os anarquistas, mas está também combatendo, e aí até mais importante, no outro extremo, né, digamos, à direita do Lenin, né, o que era a perspectiva predominante no marxismo, o marxismo da Segunda Internacional, que então estava em falência, né, desde da Primeira Guerra Mundial. Uma perspectiva em que esse Estado era visto, né, quase que como algo neutro, né? Digamos, de alguma forma havia uma relação entre aquela perspectiva dos fundadores de uma teoria política ou de uma ciência política, né? E aí a gente tem toda uma tradição ali de Maquiavel, mas sobretudo de Hobbes, Locke, Rousseau e tal, que via nesse Estado algo próximo da representação de um bem comum, de uma universalidade, uma vontade geral, né? Na medida em que esse Estado, ou o Estado moderno, sobretudo o Estado contemporâneo, aquele Estado que ou deveria existir, né, na perspectiva do Hobbes, do Rousseau, do Locke e tal, mas o Estado que passa a existir depois da Revolução Francesa, de certa forma,
um Estado que vai reconhecer os sujeitos como livres e iguais, portanto vai desconhecer diferenças extraeconômicas, né, nas suas instituições, portanto não vai trabalhar mais com estamentos, servos, senhores, escravos, então, mas vai trabalhar com a ideia de sujeitos iguais. Esse Estado que, aliás, está permitindo a relação na economia entre sujeitos livres que vão negociar mercadorias, né, compra e venda, inclusive a compra e venda da mercadoria e força de trabalho, portanto um Estado universal na forma, todos iguais, né, é compatível, vai mostrar isso Marx desde as suas obras da juventude, com a existência de classes sociais que na economia, nas relações econômicas, não precisam e não podem conter diferenças jurídico-políticas, porque na verdade se trata de uma compra e venda de mercadorias entre sujeitos livres, e tem que ser livres para que essa compra e venda aconteça. Né? O servo ou o escravo ele não vende, ele não negocia a sua força de trabalho. Esse Estado, né, não é produto dessa universalidade abstrata, não é produto do espírito hegeliano, de uma universalização abstrata que se desenvolve, se materializa, se corporifica num ente que expressa uma coesão e uma coletividade orgânica social. Nem é a representação da vontade geral, do bem comum, né, da tradição liberal. Né? E o Lenin encontra de alguma forma uma relação entre essa tradição liberal e a perspectiva que a maioria da antiga Segunda Internacional, recém-findada, né, sobretudo por conta dos seus expoentes alemães, que vêm de Bernstein, na verdade de La Salle, né, com a ideia de socialismo de Estado, mas depois de Bernstein e Kautsky, né, trabalhavam com a ideia desse Estado como uma espécie de casca vazia. Né? Portanto, sim, o Estado era um órgão de opressão, mas na medida em que ele fosse dirigido pelos representantes da classe trabalhadora, ele poderia ser mobilizado tal como estava, né, para a perspectiva do socialismo. Né? Isso se liga intimamente à chamada tática alemã ou estratégia alemã, né? Da ideia de uma conquista gradual do Estado, por dentro do Estado, e sobretudo uma perspectiva parlamentar, né, de que as lutas sociais deveriam dar suporte a lutas parlamentares em que você conseguiria a maioria e, portanto, conseguiria dirigir aquele Estado tal como ele se encontra. Né? Mais ou menos essa ideia. Né? A ideia de uma casca vazia que você preenche com outro conteúdo. Né? Esse outro conteúdo, né, um conteúdo, portanto, de classe, um conteúdo socialista, né, na perspectiva dos dirigentes majoritários do movimento operário ainda, da então findada Segunda Internacional, e que na Rússia se expressava na perspectiva dos mencheviques, né, daqueles que então estavam compondo o governo provisório do Kerensky, né, apostando numa estratégia etapista, no caso russo, mas também gradualista de conquista desse Estado, né, com a ideia de que você pode defender reformas progressivas e com isso alcançar a maioria, e uma vez com a maioria você alterar o caráter da sociedade. Né? O que o Lenin vai combater, né, portanto nessa visão que está no extremo oposto no campo do movimento operário aos anarquistas, né, é que esse Estado, sim, ele deve ser ao final abolido do processo. Né? E esse é o objetivo do comunismo. Né? Mas a abolição desse Estado, né, ela não pode se dar de imediato, tal como querem os anarquistas, né, ignorando as determinações sociais desse Estado, né, de forma fetichista, mas ela também não vai se dar de forma gradualista, numa perspectiva que preserva as estruturas do Estado capitalista tal como se encontram. Né? Portanto, o exército, a burocracia, a divisão dos poderes, toda a hierarquia do poder político, das instituições do Estado capitalista, que o Lenin vai mostrar, são constituídas, portanto, essa forma expressa o conteúdo daquela dominação de classe, né, de uma minoria. Né? Portanto, toda a hierarquia estatal, a hierarquia das Forças Armadas, a hierarquia da burocracia, os métodos de dominação, de funcionamento desse Estado, né, do judiciário, do poder repressivo em geral, sistema carcerário, penal, e depois a gente, claro, vai ampliar isso, né, depois do Lenin, né, os sistemas, as várias formas de dominação que esse Estado
espraia pela sociedade, né, deveriam ser tomadas pela classe trabalhadora, portanto, colocadas nas mãos da classe trabalhadora, para usar esse poder político, essa centralização dos expedientes de coerção contra aqueles que vão resistir à construção de uma sociedade socialista, né? Mas ao fazer isso, esse Estado seria progressivamente suprimido, ou seja, o Estado nas mãos da classe trabalhadora seria, o Lenin vai trabalhar mais ou menos com essa ideia, um não-Estado, ou um Estado de novo tipo, né? Na medida em que ele é a primeira vez na história em que a maioria da sociedade controla esse Estado. Então, portanto, esse Estado não pode ser o mesmo que servir a minoria, né? Então, e aí a ideia da abolição de um exército permanente, né? A defesa das milícias operárias, ou do armamento da população controlado no caso russo, pelos conselhos operários, né? Pelos sindicatos, né? Pelos soviets, né? A abolição de uma divisão formal entre executivo e legislativo, né? Propondo, portanto, que os próprios representantes da classe sejam também executivos e que esses representantes possam ser removidos do cargo a qualquer momento em que as suas bases perceberem que eles não estão mais as representando, né? Então, o Lenin está, digamos, resgatando uma perspectiva do Marx sobre o Estado, né, para afirmar um programa revolucionário, né, um método revolucionário de trato do objeto Estado, do ponto de vista científico, mas também da ação política, né? A ação política da classe trabalhadora em relação à luta de classes, né, passa e só pode passar pela conquista do poder político, né, pela tomada desse Estado pelas mãos da classe trabalhadora. Esse Estado não vai ser conquistado gradualmente e, portanto, preservado tal como está, né? E essa perspectiva que o reformismo vai desenvolver ao longo do século XX e continua, né, a gente sabe, né? Como também não é um objeto fantasmagórico, quase fetichista, que simplesmente tem que ser negado, rejeitado, tal qual na perspectiva anarquista. Esse é mais ou menos o sentido do livro, do Estado e a Revolução. E é curioso que o Lenin, na verdade, encerra ele às pressas, né, pelas injunções do processo revolucionário russo, né? Ele tem que se dedicar a outras tarefas mais propriamente práticas. E, aliás, vale dizer que o Lenin, no meio de uma revolução, para escrever um livro. Isso é importante para aqueles que têm uma perspectiva muito movimentista, né? Mas, ao mesmo tempo, o Lenin diz, olha, eu encerro esse livro aqui porque é mais importante agora fazer uma revolução do que escrever sobre ela, né? O pós-fácil da obra. Bom, passei aqui um pouco do tempo da ideia original dessa apresentação sintética do Estado da Revolução, né? Mas espero que tenha dado alguma contribuição aí para aqueles que pretendem iniciar a leitura dessa obra clássica, digamos, da perspectiva marxista sobre o Estado. Obrigado.